A TPC de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá, dia 12 de maio de 2021. Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação, mais uma TPC de Língua Portuguesa comigo com a Thaís. Não é isso, Thaís? Passo a palavra para você. É isso mesmo, Lilian. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que vocês gostem da nossa TPC e que seja um momento de aprendizado e de troca. Vamos começar? E na pauta de hoje, falaremos brevemente sobre a diferença entre ensino híbrido e remoto e faremos uma demonstração do Guia Ensino Híbrido da SEDUC. Na sequência, estudaremos as competências socioemocionais relacionadas ao currículo e ao Aprender Sempre, volume 2, sequência de aprendizagens 2 do ensino médio. Os nossos objetivos são pontuar a diferença entre híbrido e remoto, demonstrar o guia de ensino híbrido e onde localizá-lo para estudo, reforçar o estudo de competências socioemocionais e observar como estas competências se encadeiam no Aprender Sempre, volume 2, sequência de aprendizagens 2. Para isso, utilizaremos a sequência do ensino médio. Vamos lá? Nosso primeiro tópico, então, será a diferença entre ensino remoto e ensino híbrido. Vou começar, então, pelo ensino remoto. O ensino remoto preconiza a transmissão de conhecimento através de recursos e estratégias variados, visando manter ações escolares em condições não presenciais, ou seja, todas as ações e todos os recursos que nós, professores, passamos a utilizar desde março de 2020 são entendidos como um modelo de ensino remoto. Então, tudo aquilo que envolve o não presencial, como aulas através de plataformas de meeting, como Teams, o Meet, Zoom, aulas por WhatsApp, uso de outras ferramentas como Padlet, como Jamboard, Google Formulários e todo esse rol de aprendizados tecnológicos que nós nos vimos aí em caráter emergencial, aprendendo a mexer, a criar e transformando nossas aulas do modelo presencial ao qual estávamos acostumados para um modelo adaptado para que o aprendizado continuasse, é entendido como ensino remoto. E aí, o que acontece? Uma vez que nós nos apropriamos desses saberes, essa realidade emergencial abriu portas para uma transformação digital e cultural em relação ao ensino híbrido e à ampliação do uso das metodologias ativas em sala de aula. O que isso significa? Significa que uma vez que nós nos apropriamos de tantos saberes diferentes, de tanta coisa para utilizar em sala de aula, esses aprendizados, eles passam a fazer parte da nossa vivência e da nossa experiência. E é conveniente que a gente não abandone o uso desses recursos quando do retorno ao presencial. Eu sei que temos três decretos diferentes, então nós atendemos 3 cidades, 2 delas já estão aí com aulas presenciais com revezamento de alunos e uma cidade ainda não retornou. Mas, de qualquer maneira, mesmo que agora ainda estejamos vivendo uma realidade pandêmica, em que as coisas vão dependendo dos decretos municipais, lá na frente, no futuro, quando a vida voltar ao normal e as nossas salas estiverem aí novamente repletas de alunos todos os dias com aquela rotina, dificilmente nós poderemos deixar de lado todo esse aprendizado que desenvolvemos durante a pandemia. Estas ações, o uso dessas ferramentas, desses instrumentos, certamente passarão aí a fazer parte da nossa prática. E eles abrem, sim, né, todo esse aprendizado, esse novo movimento que aconteceu na educação, não só na rede estadual, em todas as redes, municipal, privada, federal, em todas as redes, em todos os graus, né, de ensino, dificilmente isso vai ser desprezado. Na verdade, os estudos, né, apontam para um crescimento cada vez maior do uso dessas ferramentas, o que não significa a eliminação do papel importante do professor, e sim a articulação mesmo, apropriar-se aí do uso de novas ferramentas e instrumentos. E agora falaremos um pouquinho sobre o ensino híbrido.
Então, o que é o ensino híbrido? É uma abordagem que combina atividades presenciais, né, realizadas ali dentro da escola, com atividades realizadas fora do ambiente escolar, através do uso de recursos digitais, conhecidos como TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Ou seja, a convergência desses dois modelos de aprendizagem, o presencial e o considerado online, é que formam o ensino híbrido. Claro que esta explicação, ela é bem simples, é até simplista, porque, na verdade, o ensino híbrido, ele não se reduz à convergência desses dois modelos, a criação de um novo modelo que utilize essas duas modalidades. Então, existem muitas questões que impactam sobre o ensino híbrido, né? E não apenas esse mix. Então, nós sabemos que existem N questões que têm que ser levadas em consideração quando se fala em um ensino híbrido aplicado no ambiente de cada escola. E para isso, a Secretaria da Educação lançou aí um material de estudo para que nós nos apropriemos desse modelo híbrido dentro da nossa Secretaria de Educação, dentro da realidade na qual nós trabalhamos. Mas antes de falar desse guia ensino híbrido lançado pela SEDUC, vamos retomar um pouquinho quais são todos os materiais que nós temos disponíveis, tanto para estudo quanto para aulas, né, o material do aluno. Então, nós temos o cronograma integrado, onde são previstas todas as ações formativas dos docentes, toda a integração de quando é que o professor estuda tal material, quando que ele vai aplicar esse material com o aluno. Temos lá no site da EFAP, efap.sp.gov.br/currículo paulista, temos acesso a todas as habilidades essenciais, não só da nossa disciplina, mas de todas. Temos os materiais, né, que chegam físicos para os alunos, que são 3, na verdade, cada aluno terá 2. Então, o Aprender Sempre, que é para todos os alunos do 6º ano à 3ª série do médio. Temos o Currículo em Ação, né? O Currículo em Ação, ele é o caderno do aluno bimestral, ele tem do 6º ano à 1ª série do ensino médio, e temos ainda o São Paulo Faz Escola, que é um material antigo, que como a Lília e eu já explicamos em informações anteriores, todas as mudanças do Estado estão acontecendo até a 1ª série do ensino médio. Então, os alunos que estão hoje na 2ª e 3ª séries do ensino médio, eles continuam a utilizar o material do currículo antigo, tá? Do currículo paulista anterior. Então, eles ainda utilizam São Paulo Faz Escola. O ano que vem, apenas a 3ª série do ensino médio utilizará o São Paulo Faz Escola e só em 2023 é que todos os alunos utilizarão o currículo em ação, tá bom? Temos também as avaliações como a ADE, a AAP, as sequências digitais, temos o centro de mídias e também as escolas, né? Cada escola aí tem o seu formato, os professores têm seus planos de aula. Tá bem? Então, esse aqui é o rol de recursos que nós temos hoje na nossa secretaria. E esta é a capa do Guia Ensino Híbrido. A Lília e eu colocamos aqui na descrição o link para que vocês possam fazer o download do arquivo. E também no chat acabamos de colocar o link para que vocês possam depois fazer o download, tá bom? Esse guia, ele contém alguns passos que as escolas devem percorrer para compreender e para elaborar aí todas as estratégias, né, o seu plano de ensino híbrido a partir desse guia. O guia, então, traz um planejamento que deve ser realizado e traz todas as premissas divididas em 4 passos. A Lília e eu fizemos um recorte para que vocês conheçam os passos e trouxemos aqui um resumo para que vocês entendam como isso vai funcionar. E estes são, então, os 4 passos previstos no documento. O primeiro passo é a definição do sequenciamento das aprendizagens previstos ali para determinado período. Então, o que isso significa? Quais são as habilidades e competências que serão trabalhados em cada ano série em determinado período planejado? Então, isso tem que ser definido e tem que ser definida essa sequência dessas habilidades. No segundo passo, a escola precisa planejar, ou seja, pensar, estudando os recursos que tem, a realidade na qual está inserida,
e vários outros fatores. Então, a escola precisa planejar como ela vai se articular para garantir que todos os estudantes tenham as aprendizagens previstas no passo 1 dentro daquele período. No passo 3, também bastante importante, será um momento em que a escola fará a organização de um cronograma de atividades. Então, todas aquelas habilidades levantadas no passo 1, a articulação levantada no passo 2, no passo 3 agora é hora de criar um cronograma. Nesse cronograma tem que estar previstas de uma maneira clara a divisão de tempo, de quais atividades serão destinadas ao momento presencial e quais atividades serão destinadas ao momento remoto. E, por fim, no passo 4, é um alinhamento deste cronograma com atividades do centro de mídias, tá bem? Então, vocês percebem como são 4 passos bem importantes, né? O primeiro passo leva ao segundo, que leva ao terceiro e que leva ao quarto, que a escola precisa pensar e se organizar de meio a discutir com os seus pares, a fim de elaborar como isso vai funcionar dentro da sua realidade, tá bom? Reforço novamente que o documento está, o link, né, para acesso a esse documento na íntegra está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, nós colocamos de novo agora no chat, tá bom? Por enquanto é isso sobre o ensino híbrido. Claro que em outros momentos a Lília e eu vamos retomar esse assunto. Hoje é mais para que vocês conheçam e entendam ali que existe uma articulação dividida em passos e que muitas das discussões que serão feitas, elas serão feitas na escola. E vai aí envolver diversos personagens, né, desse universo escolar, tá bom? Agora eu passo a palavra à Lilian e depois, no fim da reunião, eu volto novamente. Lilian, a palavra é sua. É isso mesmo, muito obrigada, Thaís. Então, agora, professores, nós vamos falar um pouco sobre as competências socioemocionais. Então, para isso, nós vamos retomar um pouco o que diz o currículo paulista quando considera a educação integral como a base da formação dos estudantes do Estado. Então, o currículo paulista afirma este compromisso com o desenvolvimento dos estudantes acerca da educação integral, que é aquela que vai das dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, ou seja, vai formar um indivíduo capaz de atuar na sociedade contemporânea. A educação integral do século XXI, ela exige de nós um olhar amplo para a complexidade do desenvolvimento humano. E o desenvolvimento pleno destes estudantes ganha força quando os aspectos socioemocionais são trabalhados na escola intencionalmente. E na aprendizagem, na verdade, não há uma diferença, uma divisão entre o que é cognitivo e o que é socioemocional, já que estes dois aspectos são mobilizados simultaneamente durante a aprendizagem. Eles são divididos apenas por uma questão semântica, mas na prática mesmo a gente sabe que essas instâncias são simultaneamente mobilizadas e indissociáveis. E agora nós vamos entrar, então, nas questões da língua portuguesa e o desenvolvimento destas competências socioemocionais. Então, o currículo paulista, em diálogo com a BNCC, retoma a orientação dos PCNs que compreendem o texto em uma perspectiva enunciativa discursiva, tomado sempre como gênero do discurso no centro de todo o processo de ensino e aprendizagem. Na perspectiva dos multiletramentos, é fundamental contemplar gêneros provenientes das novas práticas sociais para a promoção integral dos sujeitos, que saibam usar a língua em diferentes contextos de interação, argumentar e defender pontos de vista de maneira ética, de um uso consciente da língua. Então, esta perspectiva que nós acabamos de ver é uma perspectiva de educação integral, ou seja, a partir do estudo de um objeto de aprendizagem, por exemplo, uma resenha, é possibilitado o aprendizado e o desenvolvimento de competências socioemocionais,
por exemplo, a empatia e a assertividade, que são tão necessárias para uma melhor interação nas dinâmicas sociais contemporâneas. O documento curricular destaca a ênfase em uma curadoria textual que seja diversa, que também possibilite demandas de desenvolvimento socioemocional no processo de ensino e aprendizagem. Então, essas considerações apontam para uma ampla possibilidade dentro do nosso componente curricular de língua portuguesa. Então, possibilidades do desenvolvimento e aprimoramento integrado das competências cognitivas e socioemocionais, tais como a comunicação, o saber interagir, considerando diferentes textos e contextos de produção, a colaboração, com o diálogo constante, o enfrentamento e a negociação de posições inerentes às situações de interação, em busca de sinergias para compartilhar e construir conhecimentos, mas também para preservar a complexidade e a pluralidade de perspectivas típicas da produção do saber, e também da criatividade, com experiências de autoria e criação nas diferentes linguagens. Da resolução de problemas com situações de produção que coloquem o jovem em desafios que necessariamente impliquem o uso intencional e contextualizado das linguagens e seus recursos expressivos, da abertura para o novo, curiosidade e interesse em conhecer mais, e também do pensamento crítico, com posicionamentos de ordem ética, estética e política, diante dos discursos e valores que circulam. Mas afinal, quais são as competências socioemocionais e como elas se organizam? Então, ao longo de 40 anos, foram identificadas e analisadas muitas competências sociais e emocionais. E a partir de alguns estudos estatísticos, chegou-se a um modelo organizativo que a gente chama de 5 grandes fatores, que vai agrupar as características humanas conforme as semelhanças entre si, né, e organizar em uma estrutura que ficou assim: 5 macrocompetências e 17 competências específicas. Que ficou então organizado desta forma como vocês veem na tela. Então, como eu disse, são 5 macrocompetências e para cada uma delas foi agrupado um número de competências socioemocionais. Então, eu não vou ficar lendo tudo para vocês, mas só para exemplificar o funcionamento do quadro, nós temos, por exemplo, a macrocompetência de abertura ao novo, que diz respeito à tendência a ser aberto a novas experiências, tanto estéticas, quanto culturais, quanto intelectuais. Dentro desta macrocompetência, nós temos algumas competências socioemocionais elencadas logo abaixo, como a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. E aí, dessa forma, nós temos, para cada macrocompetência, algumas competências socioemocionais elencadas. E agora nós vamos então para a nossa primeira interação. Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, em 3, 4 minutinhos, se você já trabalhou com alguma dessas competências socioemocionais. Se trabalhou, foi de forma intencional? E como foi esse trabalho? A gente já retoma.
E como é então que a gente integra essas competências socioemocionais às nossas sequências de atividades de recuperação das aprendizagens? Então, as evidências mostram que a melhor estratégia para se trabalhar intencionalmente com essas competências socioemocionais vai se dar aí por meio de um planejamento de atividades que seja safe. O que é o safe, né? O que significa? Então, o S vem de sequencial, o A de ativo, o F de focado e o E de explícito. Então, sequencial para que se possa construir em um tempo adequado, porque mesmo não sendo linear, as competências socioemocionais precisam ser mobilizadas de um modo intencional. Ativo porque as competências socioemocionais são desenvolvidas por meio das vivências concretas e não a partir das teorizações sobre elas. Focado porque não se desenvolve todas de uma vez. Então, é preciso ter clareza e foco de quais competências serão trabalhadas dentro daquele contexto. E de forma explícita, porque quando é explicitado, promove a ampliação dos entendimentos sobre o significado de cada uma dessas competências. Então, para estruturar essa abordagem integrada das competências socioemocionais às atividades de língua portuguesa e matemática, é proposto para nós um ciclo composto de 3 etapas. A sensibilização, que é a apresentação da competência socioemocional, o foco de desenvolvimento e o levantamento do conhecimento da turma sobre ela, seguida do acompanhamento, que são as orientações para o professor promover o desenvolvimento da competência socioemocional em foco ao longo da atividade. E, logo na sequência, a avaliação em processo, que são as orientações que vão avaliar o desenvolvimento da turma naquela competência socioemocional em foco e estabelecer ações para desenvolvê-la com maior intencionalidade. Então, para explicitar um pouquinho melhor cada uma das etapas deste ciclo proposto, né, para o desenvolvimento, a sensibilização é aquele momento que o professor apresenta para a turma qual é a competência socioemocional em foco daquela sequência e levanta o que os alunos sabem sobre ela. O segundo momento, então, deste ciclo é a parte do acompanhamento, que vai acontecer durante todo o percurso da sequência de atividades, pois é durante o desenvolvimento dessa sequência que será possível observar e estimular o exercício da competência socioemocional em foco. É importante a mediação sempre baseada nas metodologias ativas. O professor, ele exercita a pedagogia da presença, convida os estudantes para a aprendizagem colaborativa e para a problematização. E é justamente a qualidade dessas interações durante o acompanhamento que vai contribuir com o desenvolvimento das competências socioemocionais. E assim chegamos então à última etapa proposta dentro deste ciclo, que é a etapa da avaliação em processo. Então, ao final de cada aula, é muito importante que o professor realize junto à turma uma breve conversa de avaliação sobre como esses estudantes estão percebendo o exercício da competência socioemocional priorizada, através de perguntas que os ajudem a manter uma conexão, uma relação clara entre o que eles vivenciam nas aulas e as experiências que têm fora da escola. Além disso, é interessante que o professor convide os estudantes, a partir dessa reflexão, a planejarem uma ação que possa ser realizada de forma que ajude a exercitar de um modo intencional o desenvolvimento daquela competência. Para apoiar essa ação, esse momento, é sugerido que o professor se utilize do diário de bordo docente, que vai também subsidiar o acompanhamento do processo autoavaliativo por parte do estudante e, assim, realizar as devolutivas formativas. Então é isso, pessoal. Passo a palavra agora para a Thaís, que vai dar sequência à nossa formação. Obrigada, Lilian.
Agora, pessoal, vamos ver um pouquinho como toda essa parte teórica que a Lilian muito bem colocou para nós, das competências socioemocionais, como que nós podemos encadeá-las lá no Aprender Sempre? Vamos lá? E esta é a página inicial do caderno do professor, da primeira série do ensino médio, da sequência de atividades 2 do volume 2. Então, nós temos sempre a mesma estrutura. A habilidade essencial fica aqui em cima e as 4 habilidades de suporte aqui embaixo. Vocês vão reparar que todas as habilidades presentes na tela, deixa eu posicionar o cursor para que vocês possam ler. Todas as habilidades colocadas aqui para essa sequência de aprendizagens vão trabalhar com textos do campo jornalístico. Então, o aluno ele vai, de acordo com o desenrolar das 8 aulas, analisar, discutir, produzir e socializar diversos textos de diversos gêneros desse campo jornalístico, tendo em vista a relação com as habilidades de suporte que estão colocadas abaixo. Então, ele vai analisar, vai manifestar opinião, vai produzir. Então, vamos ver como que essa sequência está proposta para nós? E na sequência daquela parte azul das habilidades, vem sempre essa tabela, onde aparece novamente a mesma habilidade essencial, e a divisão das 8 aulas de 45 minutos propostas para essa sequência de aprendizagens. Mais uma vez, como Lília e eu já dissemos em reuniões anteriores, é muito importante que o professor não quebre a sequência, porque ela foi elaborada de uma maneira encadeada para que o aluno construa, para que ele realmente tenha proporcionado a aquisição da habilidade ou das habilidades previstas. Quando o professor inverte ou quebra a sequência, pulando etapas, queimando, como a gente popularmente fala, o aprendizado final do aluno fica comprometido. Então, é bastante importante que nas previsões, né, nas organizações dos planos de aula de vocês, pensem nesse encadeamento, na importância dele. E aí, para isso, a Lília e eu vamos mostrar agora um vídeo que nós gravamos que mostra onde localizar o material e quais são essas articulações que vocês podem encontrar, onde elas estão explicadas, tá bom? Vamos assistir? Bem, esta é a página do site da EFAP, onde está o currículo paulista. O endereço é efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista. Aqui nós teremos acesso a todos os materiais. Semana passada nós mostramos rapidamente todos e hoje vamos falar apenas do Aprender Sempre. Então vamos lá? Vocês devem ir no terceiro botão, Materiais. Hoje vou no ensino médio, que é o nosso foco do dia. Ensino médio e dentro de ensino médio, Aprender Sempre. Ele vai atualizar a página, ela é bem parecida com esta, mas vai estar escrito Aprender Sempre. Pronto, atualizou. Aqui dentro, o que nós temos? Descendo um pouco a barra de rolagem, teremos os cadernos do aluno 2021. Então, o nosso caderno do aluno para esse momento está aqui, ó. Volume 2, primeira, segunda e terceira série. O caderno do aluno, ele tem português e matemática juntos. Descendo mais um pouquinho, temos os cadernos do professor, então, de um lado, volume 1, e aqui do outro lado, volume 2, então, o nosso está aqui. A versão do professor junta as 3 séries em um caderno só, então, é aqui que a gente escolhe. E descendo mais um pouquinho a barra, temos as orientações que a Lilian explicou de como articular as competências socioemocionais ao aprender sempre. Então, aqui nós teremos língua portuguesa e aqui embaixo volume 2, orientações. Então, são esses 3 links que eu vou mostrar. Para deixar o vídeo um pouco mais curto, eu já deixei as abas abertas ali em cima, porque vocês sabem como a internet é. Se eu fosse clicar ao vivo aqui, demoraria um pouquinho. Então, eu vou começar mostrando o do aluno. Deixa eu subir um pouco. Então, suponhamos que eu clicasse aqui, Caderno do Aluno, volume 2, Língua Portuguesa. Ele abre esse link. Olha só. Então, o Caderno do Aluno, ele tem ali
a série em que ele está, é Língua Portuguesa e Matemática 2021 e está escrito volume 2. Então, eu vou pular lá para a sequência de aprendizagem 2, que é a que nós vamos utilizar nessa formação de hoje. Então, olha o caderno do aluno, ele tem esta carinha, né? Tem a atividade ali, que daqui a pouco nós vamos retomar, e tem os espaços para que o aluno preencha, todo encadeado. Agora, nós vamos olhar o caderno do professor. O do professor tem uma carinha parecida, também é azul, também está escrito que é volume 2, de primeira a terceira série, né? Ele é um blocão aí para todas as séries. E agora a gente vai ver como que ele aparece. Deixa eu achar aqui a sequência de aprendizagens 2, só um minutinho. Então, ó, aqui ele começa... Opa, cliquei errado, um pouquinho mais para baixo. Aqui. Aqui ele começa aquele recorte que eu mostrei agora, depois tem a tabelinha, e aí começa o do professor. Olha só, ele é igual ao do aluno, então o do aluno está aqui, igual ao do aluno, já aparecem as respostas, né, o nosso gabarito, e aqui na lateral tem várias orientações, indicação de estudiosos, né? Então tem uma borda com comentários pedagógicos muito importantes para o desenvolvimento, que explicam até o encadeamento aí dos planos, né, dessa sequência de atividades. E aí, como que funciona a relação entre o caderno do aluno, do professor e as orientações? Então, deixa eu clicar aqui no terceiro, que são as orientações. As orientações, elas têm também essa carinha. Não tem indicação de que é volume 2, apenas lá no site da IFAP, deixa eu voltar aqui no site, ó. No site, quando você vai baixar, está escrito orientações para articular, e aí você tem volume 1 e 2, mas na capa do material em si não temos, tá? Então, olha que interessante como que elas aparecem. Não tem aqui a articulação, eles chamam de raio-x, porque eles dão apenas exemplos de como articular. Então, o exemplo que a secretaria traz é da sequência de aprendizagens, ele traz de todas as séries, né? Sexto ano, tal. Para o ensino médio, ele traz um outro exemplo, ele traz o exemplo de outra sequência que não é a 2. Então, a proposta hoje é justamente que a gente pense um pouquinho aí juntos sobre essa sequência. Olha só. Tá vendo? Primeira série do ensino médio, sequências de atividades 1. Então, o que acontece nesse caderno? Ele tem a visão do aluno, ele contém os comentários pedagógicos do caderno do professor e, além disso, ele traz mais um comentário lateral falando de qual competência socioemocional se relaciona com aquela sequência de aprendizagens. Bem interessante, não é? Então, um material é como se ele abordasse o outro e acrescentasse, tá bom? É bastante importante também baixar esse material, se apropriar desses conhecimentos que nós estamos trabalhando aqui hoje com vocês. Agora, vamos voltar e estudar um pouquinho essa sequência? Vamos lá. Bem, agora vamos explorar um pouquinho a sequência de atividades 2 do Caderno do Aluno, volume 2, da primeira série do ensino médio, tá bom? Então, na aula 1, o título da aula é O que há no jornal. É sempre importante trabalhar com o aluno os objetivos da aula antes de começar, né? E é por isso que eles estão colocados ali. Então, os objetivos desta aula 1 são: conhecer os diferentes gêneros textuais contidos na esfera jornalística, pontuando características gerais e a função social dos textos. E depois, participar de pesquisa, leitura e discussão de temas e acontecimentos de interesse local e ou global. Então, conversem com os alunos sobre esses objetivos e expliquem. No caderno do professor, lá na página 21 do caderno do professor do ensino médio, ele dá algumas dicas, dizendo que o professor vai precisar dispor de outros materiais além dessa foto. Então, vai ter a lição 1, que vai partir desta foto, que está aqui na tela, e depois, antes da lição 2, os alunos terão que ter contato com outros textos aí da esfera jornalística. É claro que no caderno do professor, ele fala, né, seguindo as regras de segurança, podem ser usados recortes impressos. Só que nós sabemos aí que cada escola tem uma realidade e que manusear materiais em comum talvez não seja aí a melhor das ideias. Então, vocês podem adaptar, pensar como que a escola consegue articular esse material, de modo que não fiquem todos manuseando os mesmos materiais por uma questão de segurança, né?
Talvez planejar uma visualização de uma outra maneira, sem que precisem colocar mesmo as mãos, tá bom? Então, assim, a lição 1, ele pede para observar essa imagem e depois responder 4 perguntas. As perguntas são: quais são os elementos que o aluno, né, visualiza na imagem? Então, ele vai descrever, eu vejo isso, isso e isso em tal lugar. Ok. Na próxima pergunta, o aluno, ele é estimulado a pensar como que ele descreveria esse momento. Que momento que é esse? Né? E aí, provavelmente, eles vão dizer, tem alguém lendo umas notícias, né? Tem a ver com um café, e eles vão ali estabelecer uma relação. Na próxima pergunta, pergunta para o aluno como que é possível fazer uma aproximação entre um jornal e um café. Existe algum tipo de aproximação? E provavelmente eles farão alguma inferência com algum vídeo que eles assistiram, filmes, seriados, desenhos animados, enfim, que eles já devem ter visto. Nós todos já vimos muitas vezes aquela cena de tomando café da manhã, pessoa lendo o jornal e tal. Provavelmente farão essa relação. E aí, por fim, vai perguntar o que os jornais têm em comum, o que tem em todos os jornais. E aí o aluno vai responder. E aí chega um momento ali em que eles terão contato com outros textos jornalísticos. Vocês podem utilizar um recorte de um vídeo, né, de um telejornal, um áudio de sei lá, Voz do Brasil, por exemplo, que é bem conhecido, todo mundo já ouviu, não deixa de ser um noticiário. Vocês podem fazer prints de várias imagens, enfim, né? Dá para pensar aí de acordo com a realidade de cada escola. E aí, ele fala assim que seria bacana conversar com os alunos sobre o contato que eles já tiveram com o jornal. Então, você já teve contato com jornal físico, jornal online? Na sua casa, as pessoas leem jornal? Mas elas assistem o jornal? E aí, levantando dele esse contato que ele já teve com vários tipos de texto jornalístico. É bem bacana reforçar bastante essa conversa inicial com os alunos, seja no presencial com um pequeno grupo, seja de uma maneira remota, de acordo com as mídias, aí os recursos digitais que cada professor em cada escola consegue utilizar, mas levantar aí uma discussão e trazer deles aquele conhecimento que eles têm acumulado de texto jornalístico. Já eu assisto jornal, na minha casa eles assistem jornal X todo dia na hora do almoço, eu gosto de jornal esportivo. E deixar que eles façam aí essa interação antes de avançar para a próxima perguntinha, que seria o exercício 2, que é a próxima tela. E aí, né, o exercício 2, ele traz ali, tendo por base os jornais manuseados, vistos e escutados durante essa aula, procure relembrar os aspectos sugeridos no quadro abaixo. Então, eles vão dizer qual o nome do jornal e as manchetes da capa. As cidades onde foi produzido e a capacidade de circulação, qual o público-alvo e o objetivo, quais os gêneros que eles localizaram ali, quais foram os assuntos principais e os assuntos secundários e a maioria do conteúdo. Então, esse quadro seria bacana explorá-lo fora da apostila, porque não cabe aqui todas as informações. Então, vocês podem estimular que eles transformem esta tabelinha em uma outra planilha no caderno com mais linhas, pode ser até um outro formato de tabela que contém aí as 10 perguntas, enfim, eles podem aí criar, né, e pensar como que vão estruturar a resposta desse exercício. Também reforço novamente que é bem bacana conversar com eles sobre esses aspectos, porque quando vocês conversarem, antes de chegar nesse momento, em cada um dos materiais ali que foram utilizados, eles já vão conseguir aqui respondendo e fazendo ali as suas observações, tá bom? E para finalizar essa aula 1, ele vai apresentar ali algumas considerações sobre jornal físico, online, televisivo e em áudio. Então, ele vai finalizar a aula 1 assim. Bem, e aí começa a aula 2 com o título Leitor Antenado. O material sugere que o professor explore o título, né? De onde saiu essa palavra antenado? De onde saiu essa palavra antena? Por que antenado? Que já é bacana, já tem aí uma relação com o texto jornalístico, e sugere também que se tome conhecimento dos objetivos da aula. Então, vamos lá?
Objetivos: conhecer as formas de composição dos textos do campo jornalístico via leitura de gêneros textuais que os constituem e posicionar-se em relação aos assuntos veiculados. Então, o aluno já sabe que ele vai ter que opinar, isso é importante. E depois analisar criticamente como os fatos, opiniões estão expressos nos textos de cunho jornalístico. Então, para essa atividade, é sugerido que o professor selecione um texto verbal escrito, né, pode conter também imagens, que o aluno possa opinar. É interessante escolher algo bem atual, bem recente ali no momento desse trabalho, para que eles tenham essa chance de fazer as intervenções de uma maneira crítica, baseada em algo que faz parte ali da vivência dele, das informações do momento, tá bom? E aí, ele pede, né, que o professor propicie um momento de discussão antes de responder os 2 exercícios. O primeiro exercício é esse, que está aí na tela, uma tabelinha, onde ele completa dados sobre o jornal, né, o nome do jornal, qual a edição, a data, depois ele vai dizer qual o gênero, né? Enfim, ele vai preencher ali os elementos da tabela. De novo, se vocês perceberem que as informações não cabem, não há problema em pedir que o aluno faça em um outro formato, no caderno, né? Que nem sempre o caderno do aluno contempla o espaço suficiente para responder a todos os exercícios. E aí, esse é o exercício 1. O 2, eu não coloquei aqui o recorte, vou só comentar, ele já pede que o aluno faça uma anotação diante daquele texto lido pela sala e discutido ali oralmente, qual é a opinião que ele tem diante disso. E ele tem que argumentar, porque ele tem que justificar. Então, ele vai dizer, olha, eu penso isso a respeito desse texto lido por este motivo. Então, estimular que ele seja bastante crítico e que ele consiga ali sustentar o seu ponto de vista, sendo favorável ou não ao que foi lido, enfim, a depender ali da situação. É importante também conversar com o aluno sobre essa importância de não apenas dizer que gosta ou não, que está certo ou errado, mas de saber justificar com palavras o porquê de ter aquela opinião, a importância de se sustentar opiniões. Dá até para pensar um pouquinho em traçar um elo com fake news aqui, né? De falar por que elas convencem tanto. Será que uma pessoa que acredita numa notícia falsa, ela realmente tem esse argumento? Ou ela só fala, isso daqui é assim, sem ter base para argumentar? Talvez caiba aqui nesse momento. Então, a aula 2 é isto. Na aula 3, será trabalhada a manchete. Então, tem o título, mesmo tema, visões diferentes. A sugestão é que explorem também o título da aula, né? O que é um tema? O que é uma visão? O que é pensar diferente? Em seguida, os objetivos que eu vou ler agora. Concordar ou discordar de argumentos explícitos em gêneros textuais diferentes, porém que tratem de temática semelhante. E depois, identificar os gêneros textuais pertencentes à esfera jornalística em estudo. Então, a sugestão é que se explore esta manchete, 30 milhões de brasileiros preferem viver sozinhos, e que o professor pense como ele vai articular essa discussão com os alunos, a depender dos recursos que utiliza, de forma que ouça opiniões, e alguns vão concordar que é melhor viver sozinho, outros vão discordar. Uma coisa interessante, talvez, de se explorar é esse número, 30 milhões. Uma pesquisa talvez bacana de sugerir quantos habitantes nossa cidade tem? Isso é facilmente encontrado aí em ferramentas de pesquisa na internet, para que eles possam relacionar se 30 milhões é muito ou pouco, por exemplo, né? Então, essa aula 3, ela vai trabalhar as opiniões dos alunos a respeito aí, né, tendo como eixo essa manchete, e vai mostrar que as pessoas podem, diante de uma mesma situação, de um mesmo dado, de um mesmo evento, ter opiniões diversas, e que isso é natural. Para a aula 4, temos o título Minha Sala Virou Redação. De novo, uma palavra aí para a gente explorar, não é? A palavra redação aqui, tantos anos utilizados na escola como produção de texto, aqui no contexto jornalístico tem um outro significado, né? A redação é todo o ambiente ali onde vai se desenvolver o trabalho de produção de um jornal. Bom, objetivos da aula. Entender como funciona o núcleo responsável pelo planejamento, produção e veiculação de um jornal,
e produzir atendendo aos processos de planejamento, produção e revisão de textos ou roteiros para divulgação midiática. E aí, tem diversas sugestões para o professor, para que ele também se aproprie, né, de como funciona ali uma redação, no caderno do professor, na página 26 desse Aprender Sempre, volume 2, Ensino Médio, vocês terão ali várias explicações. E aí, a sugestão é que os alunos desenvolvam esta atividade. Então, está escrito assim: caro estudante, nesta aula em específico, você deverá se reunir em grupos de trabalho, definindo os próximos passos para avançar no planejamento, produção, revisão e divulgação de textos do universo jornalístico, conforme proposta apresentada pelo professor. Então, vocês percebem que no caderno do aluno para essa aula, tem pouquíssimos elementos que ele consegue fazer sozinho, né? Então, depende desse planejamento do professor, da divisão em grupos, lembrando que tem que seguir, para quem já está no presencial nas duas cidades, tem que seguir todos os protocolos. Sentar em grupo não é sentar todo mundo colado, né? Isso vocês sabem. Então, como que eu posso dividir esses grupos? Minha escola divide os alunos em turma A, B e C, então é assim que eu vou seguir essa divisão. Como que eu vou articular esse trabalho para aqueles que estão remoto no dia dessa aula? Né? Lembrando que trabalhar em grupo não precisa ser só no presencial, no remoto também. O professor pode pensar em estratégias de como ele vai dividir. É uma aula pelo Meet, o Meet tem um recurso lá que você clica naqueles. Como chama? Naqueles. Fugiu o nome, tem um círculo, um triângulozinho, esqueci a palavra exata dentro do Meet, mas ele divide em grupos por determinado tempo, depois volta para o grupão. No WhatsApp mesmo, dá para articular, enfim. Né, dá para a professora aí pensar como vai ser essa divisão desse trabalho em grupo, tá? Então, esta é a aula 4. Na próxima etapa, cujo título são aulas 5 e 6, a redação em funcionamento 1 e 2, o aluno terá também alguns objetivos. O que é importante salientar aqui? Por que eles colocam no material aulas 5 e 6? Porque, como o trabalho a ser elaborado agora é longo, ele prevê 90 minutos e não 45. Então, é algo que o aluno vai levar mais de uma aula para elaborar, o aluno com seu grupo, claro. Então, tem os objetivos: planejar textos jornalísticos com base nas informações advindas das pesquisas previamente realizadas. E 2, perceber as diferentes funções dos gêneros textuais jornalísticos, a saber, relatar, argumentar, entreter e informar. Então, o que é interessante? Nessa etapa, o aluno já teve contato com vários textos da esfera jornalística nas aulas anteriores e eles vão começar a elaboração em grupos. E aí, definido, né, se eles vão relatar, argumentar, entreter ou informar, eles vão começar a planejar a escrita mesmo de um texto. Então, tem ali uma tabelinha para orientá-los e também fala assim que essas informações que eles vão preencher nesse quadro, elas vão ser utilizadas de acordo com cada gênero textual escolhido pelo grupo ou indicado pelo professor. E aí, ele fala que, depois de preenchido, levantados esses aspectos desse quadro, que é importante que os alunos comecem a sua redação do texto, e que essa redação, ela deve ser feita em conjunto. Então, não é cada aluno fazer um pedaço, e sim juntos mesmos, discutindo, e ali, o que podemos pôr? Não, aqui, achei que ali, enfim, né, trocarem mesmo ideias para essa construção em conjunto. É bem interessante, no caderno do professor, a parte que fala dessas duas aulas, traz ali um recorte de uma estudiosa, né, de textos jornalísticos, que é Daniela Diana, que ela diz assim: uma característica importante dos textos jornalísticos é a sua efemeridade. Então, é bacana conversar com os alunos também de o quanto determinados textos da esfera jornalística, e a maior parte deles, é muito momentâneo, né? Pode trabalhar outros aspectos, como, por exemplo, o que é um furo de reportagem? O que é uma notícia em primeira mão? Enfim, né? Há vários aspectos aí que podem ser trabalhados também para que eles pensem na composição desse texto. Na próxima aula, na aula 7, intitulada Extra, 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 a redação vai falar. Novamente, volto a dizer que é bem bacana explorar esse título. De onde sai esse extra, 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 né? Acho que pode retomar um pouquinho ali a história mesmo do texto jornalístico, do jornal impresso no Brasil, de onde que sai esse extra, extra, extra. E aí tem os objetivos da aula,
que é divulgar conhecimentos adquiridos por meio de leituras, discussões e pesquisas, tendo por base o planejamento prévio. Empregar seu posicionamento de forma ética diante de temas que geram diversas opiniões e envolver-se ativamente em atividades orais dentro de um contexto de exposição pública. Então, olha que bacana, né? Depois de passarem ali as aulas 5 e 6, planejando e começando ali o início do processo de produção do texto, na aula 7 é um momento em que os alunos farão uma exposição daquilo que eles têm produzido, e eles vão poder argumentar, se contrapor, fazer perguntas, enfim. E para o aluno, é apenas esta atividade, a proposta, né? Ele diz assim: caro estudante, nesta aula, a atividade ficará interligada à realização e à sua participação na apresentação dos trabalhos realizados em grupo. Procure contribuir da melhor forma possível neste aprendizado. Então, olha que interessante, o próprio exercício, ele já fala para o aluno: olha, você fez um trabalho em grupo e é bacana que aqui você participe, que você interaja, né? Que você tenha ali o seu momento de fala. Então, explorar também essa questão da oralidade com os alunos é bem interessante, tá? Esta, então, é a aula. E, por fim, a aula 8, cujo título é Que História é Essa? E que tem os objetivos de conhecer formas adequadas para a contestação de conteúdos veiculados pelo jornalismo e áreas correlatas, e exercitar a leitura e a reflexão a partir de gêneros textuais de circulação jornalística. Então, ele traz ali um texto curto, né, uma carta do leitor, para que os alunos respondam as perguntas. É bem interessante que no caderno do professor tem todo ali um lado teórico para nós, que fala da importância de se saber argumentar, contra-argumentar, que os contra-argumentos, a contestação não é algo que surgiu agora, que existe há anos na história da humanidade. E aí, ele estimula o aluno, depois da leitura desse texto, a responder algumas perguntas. Por exemplo, é possível descrever a estrutura dessa carta? Como que você pode descrever? Né? Pergunta o que está sendo contestado na carta. Essa carta ao leitor, ela contesta o quê? E depois pergunta qual que é a opinião desse leitor. O leitor teve uma opinião em relação a essa temática? E depois ele fala assim que mesmo tratando de uma contestação, isso foi feito de uma maneira educada, uma maneira tranquila. O que no texto comprova isso? E, por fim, pergunta, e você, qual que é o seu posicionamento diante deste fato? Então, olha que interessante, ele trabalha no aluno o fato de que a contestação ela é natural, mas que existe uma certa ética, digamos assim, para você contestar, né? Uma certa polidez que deve ser utilizada quando você contesta e quando você argumenta algo. Então, desconstrói uma figura, às vezes, que pode ser que algum aluno tenha, ou um grupo de alunos, de que sempre que há um questionamento, há um tom agressivo, né? E de que os questionamentos, eles acontecem porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes e acreditam em coisas diferentes, e que isso é natural, certo? Então, aqui nós encerramos as 8 aulas da sequência de aprendizagens 2 do primeiro ano. Eu sei que foi bastante rápido o comentário, eu não parei para respondermos os exercícios, porque a nossa interação agora, ela vem de encontro a toda essa sequência, tá? A pensar como articular aí com tudo que a Lilian falou das competências socioemocionais. Antes da interação, trouxe também um vídeo para vocês, bem bacana, do Instituto Ayrton Senna, que já foi e é parceiro do Estado há muito tempo. E depois que assistirem, aí sim nós vamos para a interação, tá bom? A gente vai relacionar o que fala um pouquinho no vídeo com tudo isso daqui que nós observamos até agora. Eu sou Simone André e eu sou responsável aqui no Instituto Ayrton Senna pelas ações voltadas à educação integral, que é o nosso tema de hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse espaço virtual de trabalho, porque nós somos parceiros de longa data, abrindo caminhos aqui no estado de São Paulo, na rede estadual de São Paulo, em favor da educação integral. E nesses mais de 10 anos que nós estamos juntos, nós aprendemos muito. Nós aqui no Instituto aprendemos muito com vocês. E esperamos que vocês também tenham aprendido bastante conosco. Nós temos muitas formas de entender o que é educação integral.
né? Existem muitas maneiras de pensar esse conceito e não é à toa. Esse é um conceito que realmente está sempre em construção, porque pensar, fazer educação integral é sempre uma tentativa de ampliar as fronteiras de qualidade em educação. E as fronteiras de qualidade em educação, elas se movem e se movem com muita rapidez. Educação integral não se confunde com tempo integral. Tempo integral é o aspecto quantitativo da educação integral, mas a educação integral é o aspecto qualitativo que quer se dar à educação. Ela diz respeito ao tipo de educação que nós oferecemos nas escolas, né? E uma das características principais da educação integral, do ponto de vista do Instituto Ayrton Senna, que é o ponto de vista que nós vamos trabalhar aqui mais hoje, né? Uma característica que a gente vai enfatizar hoje é que a educação integral é aquela que busca desenvolver simultaneamente dois tipos de competências: as competências cognitivas e as socioemocionais. Se nós estamos falando de educação integral como aquela que desenvolve dois tipos de competências, né, em que a escola se propõe a ensinar não somente aquilo que já é convencional, né, que a escola ensine, todas aquelas disciplinas da Base Nacional Comum, a história, a geografia, a matemática, o português, a cultura corporal, a arte, né? Tudo que é da Base Nacional Comum, mas estamos falando também de incluir no currículo escolar outros componentes, outros tempos e espaços nesse currículo destinados ao desenvolvimento de outros tipos de competências. Desse ponto de vista, a educação integral propõe quase que uma revolução copernicana na educação, né? Porque aquelas disciplinas da Base Nacional Comum que eram trabalhadas como um fim em si mesmo passam a ter uma outra função na escola. Todas as mudanças de currículo, de introdução de novos componentes curriculares, de formação de professores, de acompanhamento, de avaliação, tudo que a gente coloca em torno deste currículo ou nesse currículo precisa estar alinhado diretamente ao desenvolvimento dessas competências, sejam elas cognitivas ou socioemocionais. No contexto que nós estamos trabalhando da educação integral, nós vamos chamar de competência a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, valores, habilidades, atitudes e emoções que possam ou que devam ser usadas para resolver problemas, para resolver questões que afetam a vida das pessoas e afetam o seu entorno social, né? Essa distinção, ela é apenas didática, porque é claro que quando você mobiliza uma competência, coloca uma competência em ação, você coloca em ação as duas facetas da mesma moeda, né? Nós estamos falando então como se fossem gomos da mesma laranja, tá? São competências cognitivas e socioemocionais que na vida real caminham juntas. Hoje a escola privilegia, né, privilegia fortemente o desenvolvimento das competências cognitivas. Ela está certa em privilegiar o cognitivo? Obviamente que está certa, né? Só que existem fatores não cognitivos ou socioemocionais associados à aprendizagem que hoje nós sabemos que precisam ser muito levados em conta. E nós vamos falar um pouquinho mais disso, vamos explorar um pouquinho mais disso. Então, desenvolver o cognitivo e o cognitivo associado ao aprendizado, né, aos saberes que estão presentes nas disciplinas da Base Nacional Comum é bastante importante, mas é importante também olhar para essa outra faceta das competências, que são essas capacidades que hoje nós sabemos que contam fortemente para a vida futura dos estudantes. A ênfase no desenvolvimento cognitivo, né, na aprendizagem escolar no sentido mais cognitivo, ela tem por trás uma hipótese. E a hipótese de que a escola forte é aquela que oferece muitos conteúdos. E ela oferece muitos conteúdos porque ela parte de um suposto que o que conta na vida futura
das pessoas é o quanto elas têm de conhecimento, né? Nós chamávamos, tem que ter base, né? Tem que ter conhecimento. Esses conhecimentos são importantes, mas essa hipótese de que o que conta na vida futura são os conhecimentos está sendo muito revista hoje. Hoje nós temos aí um conjunto de estudiosos, de economistas, de psicólogos, de educadores que já estão gerando evidências muito sólidas e muito fortes de que o que conta na nossa vida quando nós nos tornamos adultos é um conjunto de competências de natureza socioemocional. Competências como a perseverança, a capacidade de estabelecer e perseguir objetivos, a determinação em torno dos seus sonhos, do que você deseja para você mesmo, do que você deseja para a sua comunidade, a capacidade de colaborar, de trabalhar em equipe, a capacidade de se comunicar, a capacidade de se abrir para novas experiências. Todas essas competências, elas têm um valor no momento em que nós fazemos escolhas na vida, que é um valor muito superior ao que a gente acumulou de conhecimento. Então, quando um estudante opta por continuar os estudos, ele tem que acionar competências socioemocionais. Quando ele escolhe uma carreira, ele tem que acionar competências socioemocionais. Quando ele ingressa num trabalho e consegue perseverar e continuar nesse trabalho e buscar novas opções e novas oportunidades, ele está acionando competências socioemocionais. Quando ele escolhe um relacionamento pessoal, quando ele escolhe constituir família, quando ele escolhe se envolver ou não em situações de risco, são essas competências que entram em jogo. Elas entram em jogo combinadas com as competências cognitivas, mas são elas que determinam o tipo de escolha que nós fazemos na vida. É por isso, então, que hoje em dia se tem uma clareza muito maior de que cabe à escola e que cabe às famílias, né? As famílias, mas também a escola, desenvolver esse conjunto de competências chamadas socioemocionais, que são a base forte do que nós chamamos de educação integral. Uma educação, então, capaz de desenvolver amplamente, plenamente, o ser humano, os nossos estudantes. E agora chegamos à nossa segunda interação. Então, relacionando aí as falas da Lilian, as falas reforçadas agora, né, por esse vídeo, e toda a sequência de aprendizagens da primeira série do ensino médio que eu mostrei rapidamente para vocês, vamos pensar um pouco quais competências socioemocionais você consegue perceber ser possível de se explorar nesta sequência de aprendizagens. Eu vou avançar a tela e fazer uma colagem, uma tabelinha que a Lilian utilizou, para que vocês possam visualizar as competências aí enquanto respondem, tá bom? Vamos lá? 3 minutinhos.
Muito obrigada pelas contribuições. Eu vejo que vocês percebem aí muitas competências possíveis de se trabalhar. Explorem aquele material que eu demonstrei ali rapidamente naquele vídeo que mostra onde ficam os materiais. Leiam, explorem. Ele chama de raio-x e traz ali um exemplo, né, de como relacionar em cada ano ou série, mas é possível aí fazer um trabalho bem interessante, pensando nessas competências e pensando em tudo que foi dito nesse último vídeo que nós assistimos também, na formação integral do nosso estudante. Vamos avançar um pouquinho? Está quase acabando. E para finalizar nossa TPC com chave de ouro, trazemos agora, na sessão Boas Práticas de 2021, uma prática da professora Cisleide, da Escola Antônio de Pádua, e sua aluna Tamires Anastácia de Freitas, do 7º ano. Ela fez uma atividade utilizando o Aprender Sempre. Vamos conhecer o trabalho da aluna e da professora? Oi, o meu nome é Tamires e eu sou do 7º ano B. Hoje eu vou ler o meu conto chamado Chapeuzinho Cinza, que é outra versão do conto Chapeuzinho Vermelho, pedido pela minha professora de língua portuguesa, a Pro Cisleide. Então eu vou começar a ler. Era uma vez uma menina muito mimada e muito moderna, e que usava sempre um chapéu cinza. Então as pessoas a chamavam de Chapeuzinho Cinza. Mesmo sendo pobre, ela só gostava de coisas sofisticadas e sempre pedia para sua mãe roupas de marca, joias e coisas importadas. Quando a mãe não fazia o seu gosto, Chapeuzinho Cinza se trancava em seu quarto e dizia: "Eu odeio ser pobre." A mãe às vezes fazia de tudo pela Chapeuzinho Cinza, mas nem tudo dava para comprar, pois o salário da mãe da menina era pouco. Ela trabalhava de repositora de alimentos no mercado da floresta. Certo dia, Chapeuzinho Cinza e sua mãe estavam indo a uma loja de roupas. No caminho, passaram por um lugar muito bonito que tinha várias flores. E a mãe de Chapeuzinho disse: "Olha, filha, que flores lindas! Você quer que eu pegue algumas para você?" E Chapeuzinho Cinza respondeu: "Não, elas não me interessam, são simples demais." Quando chegaram na loja, a mãe de Chapeuzinho Cinza pegou o dinheiro do bolso, que tinha apenas R$ 20, e disse: "Filha, não me peça roupas caras, pois eu só tenho R$ 20. Chapeuzinho Cinza respondeu com raiva: "Tá." A menina ficou observando as roupas e com raiva disse: "Será que dá para comprar esta saia?" "Qual é o preço, filha?" R$ 17. Então tudo bem." Então foram para o caixa, quando de repente um lobo apareceu e gritou: "Atenção, isto é um assalto." Chapeuzinho Cinza e sua mãe entraram em desespero. A mãe então disse: "Filha, vamos nos esconder em um depósito que fica do lado desta loja." "Tá bom." Elas foram correndo para o depósito e se esconderam atrás de uma caixa. De repente, elas escutaram um barulho. Chapeuzinho Cinza sussurrou: "Que barulho é esse, mãe?" "Eu acho que são barulhos de passos." Quando as duas olharam para a entrada do depósito e viram o lobo, que gritou: "Tem alguém aí? Eu só vejo a escuridão." Chapeuzinho e sua mãe ficaram em silêncio, até que, sem querer, Chapeuzinho Cinza deu um espirro. O lobo gritou: "Quem está aí? Se não sair de onde está, eu vou." A mãe da menina, para o lobo não descobri-la, saiu de trás da caixa e disse: "Você não vai fazer o quê?" Eu vou. Por que você está gaguejando? Está com medo?" "Claro que não. Quem você pensa que é para falar assim comigo?"
Eu que lhe pergunto, quem você pensa que é? Um ladrão? Não, você é uma criatura sem caráter e sem coração, que rouba as pessoas que lutam para conseguirem dinheiro para comprarem suas coisas. E você, sem o mínimo esforço, rouba. Então trate de voltar para o lugar de onde você veio, onde é o seu lugar. O lobo, constrangido, disse: Vá embora ou eu jogo esta caixa em você. Então o lobo saiu correndo e nunca mais voltou. Chapeuzinho Cinza disse: Mãe, me perdoe pelas coisas que eu já te fiz e já te falei. Eu nunca mais irei reclamar da minha vida. Nunca pensei que você se importasse tanto comigo. Como eu não me importaria com você? Você é minha filha. E as duas se abraçaram. Quando as duas estavam voltando para casa, passaram novamente pelo lugar que tinha várias flores. Então Chapeuzinho disse: Mãe, será que eu posso pegar algumas daquelas flores? E desde então Chapeuzinho Cinza nunca mais reclamou de sua vida. Ai, gente, uma graça, Tamires, não é? Parabéns, Tamires, pelo seu desempenho no podcast. Ficou uma graça. Nós amamos. Parabéns, professora Cisleide, que nos mandou aí uma amostra dos seus trabalhos. E aos demais professores, fica o recado. Nos enviem suas boas práticas, nos enviem as ideias, as atividades dos alunos de vocês, que nós vamos amar receber. Os coordenadores têm nosso contato e eles podem entrar em contato conosco e a gente combina como que vai ser, como que funciona, tá bem? Demanda autorização, né? Tem toda aí uma organização, mas é tudo bastante fácil de se fazer. Muito obrigada, viu, Cisleide? E agora a Lília e eu trazemos um lembrete de que estão prorrogadas as inscrições para a Olimpíada da Língua Portuguesa até o dia 20 de maio. Então, temos ainda uma semana, várias de nossas escolas já fizeram a adesão, a inscrição, e estamos aguardando aí por mais escolas, tá bem? Animem-se, é bem bacana, nós mostramos para vocês na semana anterior como que funciona a plataforma, que é bastante rica, e o trabalho com o aluno também é muito gostoso, a participação aí nessa Olimpíada é muito prazerosa, tanto para os professores quanto para os alunos. Inscrevam-se, tá bem? E depois contem conosco aí para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, eu queria muito agradecer a participação de todos vocês que contribuem muito com as colocações no chat, as interações, e a gente se vê na próxima. Até mais! Eu também me despeço agora, desejando a vocês uma ótima semana, agradecendo pelo aprendizado e pela troca que sempre temos, e até a próxima. Tchau!